E aí, tudo bem, pessoal? Uma preguiça, eu tenho que trabalhar daqui a pouco. Tô cansado pra caramba. Cansado da vida, de tudo. Ai, cara, eu vou ser honesto, viu? Tava pensando esses dias, né? Sobre. Eu penso sobre um monte de coisa, mas no final não serve pra nada também. Ficar pensando. E não agir, não conseguir fazer nada, né? Sempre ficar no meu mundinho apenas e não tem impacto nenhum. Acho que eu não deveria pensar muito. Mas enfim, ó. Eu sabe, gente, eu tava reflexionando sobre minha vida, né? Fazendo esse canal aqui. E eu cheguei à conclusão, cara, que eu acho que talvez muitas coisas que aconteceram na minha vida eu mereci mesmo, cara. Eu mereci ter nascido com ansiedade, com depressão, sabe? Quando eu era pequeno eu era muito feio. Hoje em dia minha aparência tá melhor, mas eu era muito feio, cara. Muito feio mesmo quando eu era mais novo, cara de nerdão mesmo. As pessoas sempre me ignoravam e tal. Hoje em dia, até que o pessoal não me ignora muito, mas no começo da minha vida as pessoas sempre me ignoravam muito, tá? Eu comecei a perceber, eu demorei muito pra perceber, eu era sempre uma pessoa muito inocente, muito idiota. Demorei pra perceber, né, que o mundo, basicamente, é, por uma questão óbvia, né, ele gira em volta a, a dinheiro e beleza, né, basicamente. Dinheiro, beleza e influência, entendeu? Eu era muito inocente, não tinha essa ideia muito na cabeça antigamente, né? Mas enfim, ó. Mas enfim, né, gente? Eu acho que. O que eu tava pensando sobre a questão de eutanásia, né? Por que as pessoas não. Por que nesse mundo as pessoas não. Tipo, quer combater essa questão de eutanásia? Por que elas não permitem, né? Por que as pessoas não permitem? Assim, sinceramente, gente, eu não tenho a menor ideia. Eu nunca entendi realmente por que a eutanásia ele tipo, não é algo tão amplamente divulgado, inclusive é meio que proibido na sociedade. Eu não acho que deveria ser proibido, eu acho que a eutanásia deveria ser fácil de se fazer, quem quer fazer que faça, porque cada um, assim como o aborto, o pessoal fala muito de aborto, né? Se o aborto, a mulher cuida do próprio corpo, por que você mesmo não pode culpar do seu próprio corpo e da sua vida? Se uma pessoa, eu acho que ela já é adulta, mas, né, tem ali seus 30, 40 anos, se ela quer ir de base, né, como o pessoal fala, por que não, cara? Tipo, qual seria a diferença realmente na sua vida se eu. Por exemplo, não sei se você tá assistindo o meu podcast, né? Mas vamos ser honestos, gente. Se eu morrer hoje, eu vou impactar alguma coisa na sua vida, cara? Não. Não mesmo. Em nada. Na verdade, eu acho que nem impactaria na minha vida dos meus familiares, pra você ter ideia. Porque eu ganho tão mal. Por exemplo, meu salário é uma bosta. Eu ganho tão mal que tanto faz e tanto fez, né? Tanto faz como tanto fez o meu salário ou não, pra ajudar eles, por exemplo, entendeu? Porque é um salário tão mínimo que não tem diferença substancial na vida deles, por exemplo, entendeu? Muito pelo contrário, seria muito melhor eu estando morto do que vivo, pra falar a verdade, por meus familiares, tá? Eles iam economizar mais dinheiro, pra te falar a verdade. Então, assim, eu fico pensando, né, sobre a questão da eutanásia. As pessoas não deixam eu não sei o porquê. Eu acho que só não. Eu tava pensando nessa questão sobre religião, né? As pessoas não gostam de eutanásia por causa de religião, entendeu? Porque a religião é muito forte e tal, a religião proíbe essas coisas. Mas eu comecei a pensar, eu acho que não é por causa de religião necessariamente também, tá? As pessoas só não gostam de eutanásia porque a eutanásia é algo que tá falando de você tirar a sua própria vida, né? Só de você pensar em tirar a sua própria vida já é algo que é contra a própria natureza das pessoas. Eu acho que muitas pessoas, na verdade, são contra a eutanásia, nem é por causa de religião, nem é por causa de moral, nem sequer por causa de moral em si, da sociedade, né?
é simplesmente porque é uma coisa horrível, tá? É uma coisa que para muitas pessoas é horrível, né? Porque você tá indo atentando contra a sua própria vida. É simplesmente isso. Então, a pessoa tem ela imagina isso, né? Algo horrível, como o quanto a pessoa tem que se estar muito mal para poder fazer isso. E aí o pessoal proíbe, simplesmente por uma questão de egoísmo mesmo, tá? De que ela se ela tivesse numa situação muito ruim da vida dela, ela queria ajuda, né, de alguém, entendeu? E não querer tirar a vida dela, entendeu? Que realmente, para uma pessoa chegar num estado, assim, de pra ir, de querer ir de base mesmo, a pessoa tem que estar muito ruim mesmo, da cabeça, tá? E. Não sei. Porque você tá atentando contra a sua própria vida, entendeu? Sei lá, uma pessoa muito. Eu imagino que uma pessoa muito feliz não vai querer fazer isso, a não ser que uma pessoa muito feliz e tal, ela é enjoada da vida em si, entendeu? Tipo, uma pessoa rica que já viajou pra tudo que é lado, não sei o que, não tem mais nada pra fazer aqui na vida e aí ela vai querer morrer logo. Então, sei lá. Mas no geral, se fosse uma pessoa pobre e tal, ferrada, né? No geral, quem viria buscar a eutanásia seriam pessoas com algum tipo de problema mesmo, entendeu? Então é por uma questão de egoísmo mesmo, não é que as pessoas se importam com você, nada por moral, religião, é por uma questão de egoísmo mesmo que elas veem automaticamente, você vê como um animal, a gente não deixa de ser um animal, né? Como animais que somos, a gente já vê isso como automaticamente como algo horrível, né? E algo que a gente poderia passar também, algo que a gente poderia passar também, entendeu? Enfim. Ah, é isso. Mas eu sou a favor da eutanásia mesmo assim, tá, gente? Porque, infelizmente, nessa vida, você acaba se ficando muito mal da cabeça. Eu acho que tem muitas pessoas que realmente estão depressivas e tal. E em vez de sofrer tanto, eu acho que a pessoa que é contra a eutanásia, né? As pessoas que são contra a eutanásia, elas têm que pensar o seguinte: em vez de você deixar aquela pessoa, aquele ser humano, aquela criatura sofrendo muito, é melhor acabar com o sofrimento dela, tá bom? Se por um acaso no Brasil, por exemplo, eu mesmo, né? Eu também não bato muito bem na cabeça, mas se por um acaso algum dia no Brasil fosse muito mais fácil fazer eutanásia, eu iria sem problema, tá, gente? Eu mesmo estou falando aqui no podcast porque para mim não tem muito mais sentido viver nessa vida, entendeu? Trabalho de telemarketing. Então eu acho que a eutanásia é uma das melhores soluções desse caso. Quer dizer, não é uma solução, a gente não pode chamar de solução, só que é para colocar um ponto final. Entendeu? Seria, digamos assim, uma solução entre aspas, né? Que é simplesmente colocar um pouco final, entendeu? Porque solucionar seus problemas você não vai com a eutanásia, você só vai acabar com tudo. Mas eu acho que a eutanásia, ela, para algumas pessoas, eu acho a melhor coisa que deveria ter como sociedade, sabe? Como sociedade, se as pessoas realmente se importassem pelas pessoas, eu acho que deveria ser justamente o contrário. As pessoas lutarem para que ocorra a eutanásia, tá? Que seja fácil, né? Que seja mais fácil fazer. Porque se algum dia isso acontecesse, né? Eu mesmo iria já pedir já, tá? Então é isso. Até mais.